A porta do celeiro se abriu com tanta força que quase arrebentou as dobradiças. A espingarda de Jack Callahan já estava apontada antes que seus olhos se ajustassem ao escuro. Lá, enterrada no feno, estava uma garotinha, não maior que um cordeiro. Seu vestido estava rasgado, com sangue seco em sua têmpora. Seus dedinhos estavam brancos, agarrados a uma bolsa de couro. "Não deixe que eles peguem", ela sussurrou. Então seus olhos reviraram. "Antes de começarmos, por favor, inscreva-se, ative o sininho. E nos diga nos comentários de que cidade você está assistindo hoje à noite. Quero saber até onde a história desta garotinha vai viajar." Jack baixou a espingarda lentamente, a respiração presa no peito. Ela não havia se movido. Uma leve subida nas costelas. Era tudo. "Senhor dos céus", ele murmurou. Ele se ajoelhou ao lado dela. De perto, ela era menor do que ele pensava. 5, talvez 6 anos, com cabelos loiros grudados na testa. Havia um corte recente na têmpora que ainda sangrava. Pequena. Sua voz saiu rouca. Ele a suavizou, como um homem acalma um cavalo assustado. "Você pode me ouvir, querida?" Um gemido. Mal se ouvia o som. "Calma agora, calma." Ele pairou a mão sobre o ombro dela, mas não conseguiu baixá-la. Fazia 3 anos que ele não tocava outra alma viva com gentileza. Seus dedos haviam esquecido como era. "Eu não vou te machucar. Você entende? Ninguém vai te machucar neste celeiro." Seus dedos estavam presos na bolsa como uma armadilha que se fechou e esqueceu como abrir. Couro velho e pesado, com as bordas gastas por anos de manuseio. Ele tentou soltá-la, mas o aperto dela se intensificou. "Não", ela sussurrou. "Não, senhor. Não. Tudo bem. Fique com ela. Mantenha-a perto, querida." Seus olhos se abriram uma fresta, azuis, como uma tempestade. Ela olhou para ele e algo dentro do peito de Jack se partiu. Algo sobre o qual ele passou 3 longos anos empilhando pedras. E agora a rachadura se abria por completo. "Mamãe disse", ela sussurrou. "Vá para o homem com o celeiro branco. Ele saberá." Jack ficou imóvel. "Quem te disse isso, meu bem?" "Mamãe." "E onde está sua mãe, criança?" Sua boca se abriu. As palavras não saíam. Seus olhos reviraram sob as pálpebras. E o pequeno corpo amoleceu. "Não. Não. Não desista de mim. Não desista de mim, está ouvindo?" Ele deslizou os braços por baixo dela. Ela não pesava nada. Menos que um bezerro de 1 ano, menos que um balde cheio de água. "Eu te peguei. Eu te peguei agora, pequena." Ele correu para a casa, o sangue dela encharcando sua manga. Ele chutou a porta da frente com a bota. Deitou-a no sofá perto da lareira fria. Manteve uma mão pressionada em sua têmpora enquanto procurava um pano limpo. "Não morra. Não morra. Não nesta casa. Não nesta casa." Ele havia dito essas mesmas 4 palavras para outra pessoa há muito tempo. A pessoa morreu mesmo assim. Jack não as pronunciava desde então. Elas tinham gosto de ferrugem em sua boca agora. O ferimento não era profundo. Isso era bom. Ferimentos na cabeça sempre sangram muito. Ele pressionou o pano, contou até 100, pressionou mais forte. Ela estava queimando de febre. Ele podia sentir o calor saindo de sua bochecha como o calor de um cano de chaminé. Ele tinha que ir buscar o Dr. Harlan. Ele se levantou, sentou-se de novo, levantou-se outra vez. Filho da... Ele não podia deixá-la, mas não podia não deixá-la. A vizinha mais próxima era uma viúva frágil demais para ajudar. E o ajudante mais próximo, que lhe devia um favor, estava a 2 horas de distância, na direção errada. "Escute-me", disse ele à criança inconsciente. "Escute bem. Vou buscar o médico. Estarei de volta antes do sol se pôr. Continue respirando. É tudo que peço a você. Continue respirando e eu farei o resto." Ele trancou as portas da frente, dos fundos, do porão. Fechou as persianas. Apoiou sua segunda espingarda ao lado do sofá, ao alcance dela. Não que uma menina do seu tamanho pudesse levantá-la. Mas isso o fez se sentir melhor. Então ele cavalgou. Ele cavalgou mais rápido do que havia cavalgado em 3 anos. Ele cavalgou como um homem que foge de algo, em vez de ir em direção a algo. O Dr. Harlan era um velho careca, com um braço amputado. Ele havia trazido ao mundo metade do condado e enterrado a outra metade. E ele não fez a Jack uma única pergunta no caminho de volta. "Depois", disse ele quando Jack abriu a boca. "Conte-me depois, filho." Ele nem mesmo desmontou direito quando chegaram à casa.
Apenas deslizou de sua mula e passou por Jack, entrando pela porta. Tenha misericórdia, senhor, murmurou o doutor quando a viu. Há quanto tempo ela está assim? 1 hora, talvez 2. Onde você a encontrou? No celeiro, no Monte de Feno, encolhida como um gatinho. Ela disse alguma coisa? Disse. Disse que a mãe dela mandou que viesse para o homem com o celeiro branco. Disse para não deixarem pegar. Jack apontou com o queixo para a bolsa que a criança ainda agarrava, mesmo inconsciente. Não solta isso de jeito nenhum. Ó, o doutor já estava desabotoando o pequeno vestido no pescoço, examinando o ferimento. Ele resmungou. Concussão, muito provavelmente. Ela está quase morrendo de fome, Jack. Qual foi a última vez que esta criança comeu há 1 semana ou mais? Eu não sei. Eu não sei nada sobre ela. Bem, alguém sabe de alguma coisa. Alguém pôs as mãos nesta criança. O doutor arregaçou uma manga. Jack olhou. Havia um anel de hematomas no pequeno pulso, amarelado e velho. O tipo de marca que o aperto de um homem adulto deixa. O maxilar de Jack se contraiu. Quem faria isso? Ele disse, a voz seca como uma tábua. Você está neste condado há mais tempo que eu, filho. Você sabe quem faz isso? Estou trancado neste rancho há 3 anos. Eu não sei mais de nada. Bem, o doutor continuou trabalhando. Você está prestes a saber. Ele tirou uma pequena garrafa de vidro de sua bolsa, tirou a rolha, molhou um pano limpo. O nariz da criança se enrugou. Sua cabeça rolou. É isso, murmurou o doutor. É isso, mocinha. Volte para nós agora. Seus olhos se abriram. Ela olhou para o teto, depois para o doutor, depois para Jack. E então começou a chorar. Não alto, não do jeito que uma criança da sua idade deveria chorar. Um choro baixo, sufocado, como se alguém a tivesse ensinado que chorar era algo que poderia matá-la. Mamãe se foi. Ela sussurrou. Jack sentiu o chão tremer sob seus pés. O quê, querida? Disse o doutor gentilmente. O que você disse? Mamãe se foi. Eles vieram e mamãe me disse para correr pela cozinha. Ela disse, corra, Emily. Corra para o homem com o celeiro branco e não olhe para trás. Emily, a voz do doutor era suave como lã. Emily, esse é o seu nome. Ela assentiu uma vez. Emily, quem veio? Meu bem. Sua boca se fechou. Seus olhos ficaram grandes, úmidos e vazios. E ela parecia tanto com um animal caçado que Jack teve que virar a cabeça. Ela está exausta, disse o doutor. Não a pressione. Ainda não, doutor. Ainda não, Jack. Ela nos contará quando puder. Jack caminhou até a janela e apoiou as 2 mãos no parapeito. Ele não olhou para fora. Apenas ficou ali, os nós dos dedos brancos na madeira. Doutor, eu te ouço. O nome Sarah Carter significa algo para você? O doutor ficou quieto, depois, lentamente. Uma mulher analista, contadora do escritório de terras, a 2 condados de distância. Sim, conheço o nome. Ela foi encontrada no riacho abaixo de Bannock Ridge há 3 semanas. O laudo foi afogamento. Eu me lembro. Você acredita nisso? Silêncio. Eu não, disse o doutor. Jack, filho, esta é quem eu acho que é? Jack não respondeu imediatamente. Ele estava olhando para a garotinha em seu sofá. Seu cabelo loiro úmido em seu travesseiro. Sua pequena mão ainda agarrada à alça daquela bolsa. Emily Carter, disse ele finalmente. Tenha misericórdia, senhor. O doutor passou a noite. Ele dormiu sentado na cadeira da cozinha com os pés em um banquinho. E Jack não dormiu nada. A criança se mexeu 2 vezes. Na segunda vez, ela disse mamãe de novo. Mas na primeira vez, ela apenas gemeu e ficou quieta. Jack sentou-se no chão ao lado do sofá com a espingarda nos joelhos. Ele tinha se esquecido em 3 anos do que era ter medo por outra pessoa. Ele já tivera muito medo por si mesmo. Era um medo limpo, controlável. Isso era algo diferente. Isso subia pela garganta de um homem e ficava lá, sem se mover. O amanhecer veio cinzento. O doutor se mexeu, gemeu, se espreguiçou. Como ela está? Respirando, suando menos. É um começo. O doutor se aproximou, pressionou as costas da mão na bochecha dela. A febre está baixando. Ela é uma coisinha forte. Doutor. Jack manteve a voz baixa. Você não pode contar a ninguém. Para quem eu contaria, Jack? Para a minha mula. Você sabe o que quero dizer. O doutor olhou para ele.
70 anos de cansaço naquele olhar. Eu sei o que você quer dizer. Eu não vou contar. Eu preciso pensar. Eu preciso... Cascos de cavalo. As cabeças dos dois homens se ergueram. Não era um cavaleiro. Eram dois, vindo devagar, sem pressa. Isso era pior do que com pressa. Jack estava de pé, espingarda em punho, movendo-se para a janela em 3 passadas. Quarto dos fundos, ele sibilou para o doutor. Leve-a. Vá, Jack, vá. O doutor pegou a criança. Ela mal acordou e desapareceu nos fundos da casa. Jack respirou fundo, soltou metade do ar e abriu a porta da frente antes que os cavaleiros pudessem bater. 2 homens na varanda. Um era grande, de ombros largos, usando um casaco mais limpo do que qualquer casaco deveria estar tão longe da cidade. O outro era menor, mais magro, com um sorriso no rosto como uma camada de cal. Bom dia, disse o menor. Você deve ser o Sr. Callahan, imagino. Eu sou. Meu nome é Riggs. Este aqui é meu associado, o Sr. Bow. Estamos cavalgando a serviço do Sr. Hale, lá no vale. Conhece o nome? Jack manteve o rosto inexpressivo. Ouvi falar. Um homem bom, homem de negócios, um filantropo, alguns diriam. Riggs sorriu um pouco mais. Senhor, trata-se de uma criança desaparecida. Uma garotinha, 5 anos, cabelo amarelo. A mãe dela faleceu. Uma coisa trágica. E a criança está vagando desde então. O Sr. Hale está patrocinando a busca por caridade cristã. Você entende? Caridade cristã, Jack repetiu. Isso mesmo. E você cavalgou até a minha porta porque estamos batendo em todas as portas, senhor. Em cada rancho, em cada propriedade. A criança pode estar em qualquer lugar. Riggs desfez um pouco o sorriso. Você a viu? Não. Nenhum sinal. Nenhum sinal. Cavalos passaram por sua propriedade, estranhos. Senhor, não vejo outra alma há 2 semanas, exceto o doutor ali dentro, que veio arrancar um dente ruim. Riggs olhou por cima do ombro de Jack. Jack não se moveu. Se importa se dermos uma olhada no seu celeiro? O homem grande disse. As primeiras palavras que saíram dele. Sua voz era mais profunda que um poço seco. Eu me importo. Bow se mexeu. Riggs levantou a mão sem se virar. Senhor, disse Riggs, não queremos problemas. A vida de uma garotinha. Então vão procurá-la em outro lugar, Jack disse, porque ela não está no meu celeiro. E eu não deixo estranhos perambularem pela minha propriedade sem serem convidados. Meus vizinhos sabem que sou um homem pacífico, a menos que me contrariem. Eu odiaria que hoje fosse o dia em que sou contrariado. Houve um momento de silêncio perfeito. Então Riggs riu. Foi uma risada sem alegria alguma. Claro, senhor. Claro, nós entendemos. Ele inclinou o chapéu. Mas se você ouvir falar desta criança, qualquer sussurro, qualquer boato, vá até a cidade e pergunte pelo Sr. Hale. Há uma recompensa, senhor. Uma recompensa generosa. Generosa o suficiente para deixar o rancho de um homem no azul por 1 ano ou 2. Jack não disse nada. Tenha um bom dia, Sr. Callahan. Eles partiram. Jack ficou na porta até que eles passaram pelo portão, pelos choupos, pela curva da estrada. Então ele fechou a porta, passou o ferrolho e ficou com a testa contra a madeira. Doutor, disse ele. O doutor saiu carregando Emily, que agora estava acordada, pressionada contra seu ombro com o rosto em seu colarinho. Eles se foram? Eles se foram por enquanto. Eles voltarão. Eu sei que voltarão. O doutor deitou Emily de volta no sofá. Ela estava tremendo, embora o quarto estivesse quente. Seus dedos haviam encontrado a bolsa novamente e se agarrado a ela. Jack se agachou para que seus olhos ficassem no mesmo nível. Emily. Ela olhou para ele. Os olhos azuis estavam mais claros agora. Não estava bem, longe de estar bem, mas estava presente. Emily, meu nome é Jack Callahan. Você conhece esse nome. Um pequeno aceno de cabeça. Sua mãe te contou. Outro aceno. Quando ela te contou, querida? Muitas vezes, a criança sussurrou. Ela disse várias e várias vezes. Vá para o homem com o celeiro branco. O nome dele é Jack. Ele era um amigo. Jack fechou os olhos. Ele não via Sarah Carter há 6 anos. 6 anos. Ele era um investigador em Cheyenne. Ela era a contadora que o procurou por causa de um pecuarista que falsificava seus livros. Eles passaram 3 semanas analisando os números. Eles se tornaram amigos e quase algo mais. Então a vida girou sua roda, como a vida faz.
E ele foi para um lado e ela para outro. Ele não sabia que ela tinha uma filha. Sua mãe estava certa em te mandar para cá, Emily. Sua voz falhou um pouco e ele deixou. Você me ouve, querida? Ela estava certa em te mandar. Ela vai voltar? Ele olhou para a criança. A criança olhou para ele. Ele não podia. Não agora. Ainda não. Falaremos sobre a mamãe em breve, ele disse suavemente. Agora, preciso que você me ajude com uma coisa. Você pode fazer isso? Sim, senhor. Você trouxe esta bolsa. Você a trouxe de muito longe, não foi? Sim, senhor. Para quem a mamãe disse que era? Para você. Para mim, ela disse. Ela disse. Dê para o homem com o celeiro branco e diga a ele que estão matando pessoas por isso. O doutor fez um som baixo em sua garganta. Jack engoliu em seco. Posso olhar dentro, Emily? Os dedinhos tremeram na alça. Então, lentamente, ela empurrou a bolsa uma polegada em direção a ele em seu colo. Ele a abriu. Um livro razão, velho e simples. Ele abriu a capa. Colunas, datas, iniciais, valores em dólares, alguns deles impressionantes. E ao lado de cada entrada, em uma caligrafia pequena e cuidadosa, que ele de repente se lembrou de 6 anos atrás. A caligrafia de Sarah, uma única letra. H. Ele virou outra página. Outra. Os números retrocediam 2 anos inteiros. Não era pouco dinheiro, nem mesmo muito dinheiro. Era dinheiro de império. Emily, ele disse baixinho. Sua mãe te ensinou o que esses números significam? Não todos, ela disse. Mas alguns. Alguns, ela disse, eu tive que aprender. Ela disse. Ela disse que se algo acontecesse com ela, alguém teria que se lembrar. Ela disse que os adultos esquecem. Ela disse que as crianças não esquecem se lhes for ensinado direito. Jack olhou para ela. Quantos anos você tem, querida? 5 anos e 3/4. Ele quase riu. Não porque fosse engraçado, mas porque algo dentro dele ia quebrar se não o fizesse. E o que ela te ensinou, Emily? A criança respirou fundo. Por um momento, ela parecia menos uma criança e mais uma pequena estudiosa recitando uma lição em uma sala de aula. O H é um homem. O nome dele começa com H. Ele tem uma casa grande na cidade e mais 3 casas. Ele toma terras que não são dele. Ele paga o juiz. O nome do juiz está na página 9. Ele paga o xerife em outro condado. Esse nome está na página 12. Mamãe escreveu tudo em letras pequenas para que ninguém soubesse que eram nomes. O doutor sentou-se pesadamente na cadeira da cozinha. Ele não disse nada. Mamãe disse. A voz de Emily vacilou pela primeira vez. Mamãe disse. Se você seguir os números, encontrará a verdade. Jack sentou-se no chão. Apenas sentou. Sua mão no livro razão. Seus olhos na garotinha, que tinha 5 anos e 3/4, e havia memorizado todo um sistema de corrupção porque sua mãe sabia que seria morta por isso. Emily. Sim, senhor. Você é a pessoa mais corajosa que eu já conheci. Ela não sorriu. 5 anos e 3/4 de idade. E ela não sabia mais como sorrir para um elogio. Eles vão me matar também? Ela perguntou. E sua voz era tão calma que quase o partiu ao meio. Jack olhou para ela por um longo momento. Não, disse ele. Não, senhora. Eles não vão. Ele pousou o livro razão com o cuidado de uma arma carregada. Ele se levantou, olhou para o doutor. Doutor, preciso que você volte para a cidade hoje. Só hoje. Nada de incomum. Você veio arrancar um dente ruim? Você foi para casa. Não conte a ninguém, nem ao garoto do armazém, nem à sua esposa, nem ao seu cavalo. Você me entende? Eu entendo. Volte amanhã, ao pôr do sol. Venha sozinho. Traga o que ela precisará para 2 semanas. 2 semanas para quê? Jack. Jack olhou para Emily. Emily já o observava com aqueles olhos de céu da pradaria, como se entendesse cada palavra que os homens adultos diziam. Eu não sei para que 2 semanas. Jack disse. Eu só sei que são 2 semanas. O doutor assentiu, levantou-se e pegou sua bolsa. Na porta, ele parou. Jack, sim, você esteve trancado nesta casa por 3 anos. Eu sei. Por que você está abrindo a porta agora? Jack olhou para a garotinha com a bolsa no colo e o livro razão ao lado dela, e a voz de sua mãe ainda viva em algum lugar por trás de seus olhos. Porque ela bateu o doutor? Jack disse. O doutor assentiu uma vez e se foi. Jack passou o ferrolho atrás dele. Ele se virou. Emily o observava. Senhor Callahan,
Jack, querida. Me chame de Jack. Jack? Sim. Minha mãe, antes de dizer para eu correr também, ela disse que você era um bom homem. Ela disse que você era um bom homem que se cansou de ser bom. Ele teve que olhar para o chão por um minuto. Ela disse isso, foi? Sim, senhor. Bem, ela estava meio certa. Qual metade? Ele levantou a cabeça. Ele olhou para esta criança de 5 anos e 3/4, com o pulso machucado, a têmpora sangrando, sentada em seu sofá com a prova de uma mulher morta agarrada em seu colo. E ele sentiu os 3 anos de poeira que ele havia derramado sobre si mesmo se moverem e finalmente começarem a cair. A parte cansada, meu bem, Jack Callahan disse. Ela estava certa sobre a parte cansada. Ele sentou-se no chão ao lado do sofá. Ele colocou a espingarda sobre os joelhos e continuou sua vigília, hora após hora, enquanto a garotinha, que havia carregado um segredo de US$ 1 milhão por sabe-se lá quantos quilômetros da pradaria de Wyoming, finalmente caía no primeiro sono de verdade que conhecia em 3 longas semanas de perseguição. O fogo havia se reduzido a brasas quando Emily se mexeu novamente. Jack ouviu antes de ver uma inspiração aguda, do tipo que uma criança faz quando o sonho a alcança durante o sono. Ele estava ao lado do sofá antes que os olhos dela se abrissem. Calma, calma, querida. Você está aqui. Você está comigo. Mamãe, eu sei. Eu sei. Ela se sentou rápido demais e sua mão foi para a têmpora. Ela fez um pequeno som de dor e ele segurou seu ombro para firmá-la antes que ela caísse. Devagar, Emily. Devagar, eles estavam na porta. Quem eram os homens? Os homens com os casacos limpos, eles vieram e foram embora. Meu bem, eles se foram, eles voltarão. Sim, disse ele, porque não ia mentir para ela. Nem uma vez nunca. Eles voltarão e eu estarei pronto quando voltarem. Ela examinou o rosto dele. 5 anos e 3/4. E ela examinava o rosto de um homem adulto como um jogador de cartas lendo uma mesa. Você tem uma arma? Ela disse. Eu tenho 3. Mamãe tinha uma debaixo do degrau da varanda. Tinha mesmo? Ela disse. Ela disse que se a porta arrombasse, eu deveria rastejar para debaixo da varanda e segurar a arma com as 2 mãos e não sair. Ele sentou-se no sofá ao lado dela, devagar para não assustá-la. Você fez isso, Emily? A porta arrombou. Você rastejou para debaixo? Sim, senhor. Você segurou a arma? Sim, senhor. Você atirou? Uma longa pausa. Ela olhou para suas pequenas mãos. Eu não consegui, ela sussurrou. Era muito pesada. Emily, mamãe gritou. E eu não consegui. Emily, olhe para mim. Olhe para mim, querida. Ela olhou. Uma menina de 5 anos não deve atirar com uma arma. Você me ouve? Não deve. Não era para isso que você estava lá. Você estava lá para fazer exatamente o que fez, que foi carregar esta bolsa por sabe-se lá o quê, até um celeiro branco a 100 milhas de distância. Era para isso que você estava lá, e você fez. Você me ouve? O queixo dela tremeu. Eu ouço, ela disse. Tudo bem, então. Ele deixou passar um momento, depois outro. Emily, vou te perguntar uma coisa difícil. Ok. Os homens que vieram, você os viu? Pelas frestas debaixo da varanda. Quantos? 3. 3. Ele manteve a voz firme. Você se lembra da aparência deles? Um era alto, um era gordo, um tinha... Ela parou. Seu pequeno rosto se contraiu com o esforço de lembrar. Um tinha uma linha no rosto. Aqui. Ela desenhou um dedo de sua sobrancelha até o canto da boca. Uma linha longa. Jack ficou imóvel. Uma cicatriz, você quer dizer? Como um corte que cicatrizou. Sim, uma cicatriz, longa, descendo pela bochecha. Sim, senhor. Ele não se moveu por 10 segundos inteiros. Jack, ela disse. Seu rosto ficou estranho. Ficou? Você o conhece? Ele se levantou, caminhou até a janela, voltou, agachou-se na frente dela. Emily, preciso que você me conte tudo o que se lembra sobre o homem com a cicatriz. Tudo, querida. Não deixe nada de fora. Ele era o chefe. Como você sabe que ele era o chefe? Porque os outros 2 não faziam nada até ele apontar. Ele apontou para a mamãe e o alto a agarrou. Ele apontou para a cozinha e o gordo arrombou a porta. Ele não falava muito. Quando falava, era baixo. Emily, ele disse alguma coisa que você se lembre? Ele disse, encontrem o livro. Foi o que ele disse. Encontrem o livro ou voltamos de mãos vazias. Jack cobriu a boca com a mão. E então mamãe disse, Emily, corra.
e eu rastejei para fora dos fundos da varanda, pelo buraco onde a tábua caiu no inverno passado. E eu corri. Boa menina. Boa menina, Emily. Jack, você o conhece? Ele baixou a mão da boca. Talvez, ele disse. Talvez sim, querida. Ele é um homem mau. Ele é um homem muito mau. Você vai me dizer o nome dele? Ele olhou para ela por um longo, longo tempo. Ainda não, ele disse. Não até eu ter certeza. O nome de um homem é uma coisa perigosa para se colocar no rosto errado. Você entende? Sim, senhor. Bom, ele se levantou. Foi até a mesinha onde havia colocado o livro Razão. Abriu-o perto do final, onde as entradas diminuíam e a tinta era mais fresca. Ele sabia o que estava procurando e temia encontrá-lo. Ele o encontrou na penúltima página, uma única linha, uma data de 3 semanas atrás, um valor na casa dos milhares. E ao lado, na caligrafia cuidadosa de Sarah, 3 letras em vez de uma, EMC. Ele sentou-se na cadeira. Ele disse uma palavra que Emily não deveria ter ouvido. Jack, desculpe, querida. Desculpe. O que diz? Diz. Ele fechou os olhos por um momento. Diz que sua mãe estava terminando um trabalho que eu comecei há 6 anos e desisti. Diz que eu conhecia um dos homens que veio à sua porta. E diz que eu deveria ter terminado o que comecei quando tive a chance. Ela não entendeu metade daquilo. Ela entendeu tudo o que importava. Não é sua culpa, Jack. Ele olhou para ela. Não me diga isso, Emily. Nunca me diga isso, mamãe disse. A culpa é inútil. Sua mãe era uma pessoa melhor do que eu jamais serei. Sua mãe estava errada sobre exatamente uma coisa em toda a sua vida, e foi confiar que eu ainda era o homem que ela conhecia. Mas ela estava certa. Emily, ela estava certa. Você abriu a porta. Ele não tinha resposta para isso. Ele sentou-se com o livro Razão no colo e nenhuma resposta. Então o cachorro latiu. Jack estava de pé com a espingarda na mão antes do segundo latido. Para debaixo do sofá, Emily agora. Mas agora ela deslizou para o chão, rolou para debaixo e sumiu como se tivesse praticado. Talvez tivesse. Jack moveu-se para o lado da janela, um olho na fresta. Um único cavaleiro vindo devagar. Não da cidade. Da estrada da serra, o caminho dos fundos. O caminho que um homem usa quando não quer ser visto chegando. O cavaleiro era pequeno, magro, chapéu puxado para baixo. Jack esperou. O cavaleiro parou a 50 jardas de distância, ficou no cavalo e não se aproximou. Foi quando Jack o reconheceu. Que eu seja enforcado. Ele sussurrou. Ele pousou a espingarda. Abriu a porta. Saiu para a varanda e levantou uma mão, devagar, com a palma para fora. Tom, ele chamou. Tom Beasley, seu velho bode. É você? Sou eu, o cavaleiro respondeu. Não atire em mim, Jack. Entre então. Entre rápido. O cavaleiro cutucou o cavalo para frente. Ele era um homem pequeno e magro, talvez com 60 anos, com um rosto como uma maçã seca. Ele cavalgou até a varanda e não desmontou. Jack, ele disse. Tom, você tem uma criança nessa casa? A mão de Jack derivou de volta para a espingarda, encostada na moldura da porta. Calma, Tom disse. Calma, filho. Eu não cavalguei 1 hora pelo mato para entregar uma criança. Como você soube? Porque o Dr. Harlon passou pela minha casa esta manhã a caminho de casa. E o Dr. Harlon nunca passa pela minha casa. E porque o Dr. Harlon me perguntou como estava meu dente, e meu dente está bom há 11 anos. E porque um homem não envia esse tipo de sinal, a menos que tenha algo que queira que um amigo saiba sem dizer. Jack soltou um suspiro lento. Desça, Tom. Entre. Tom entrou. Ele parou a 2 passos da porta, tirou o chapéu e o segurou contra o peito. Ele olhou para o sofá. Ele olhou para debaixo do sofá. Olá, mocinha, disse ele, gentil como um homem tentando atrair um gato de celeiro. Não estou aqui para te machucar. Sou amigo do Sr. Callahan. Meu nome é Tom. Emily não saiu. Jack se agachou perto do sofá. Emily, este aqui é um amigo. Você pode sair. Ela saiu. Ela saiu com a bolsa. Tom olhou para a bolsa. Ele olhou para Jack. Ele olhou de volta para a bolsa. Jack, eu sei, Jack. O condado inteiro está em alerta. Todos os homens da fazenda Hill saíram ao amanhecer. Estão dizendo que é uma busca por uma criança perdida. Não conheço um homem que acredite nisso. Quantos homens? 20, talvez mais. Divididos em duplas, trabalhando em um padrão de grade. Eles estiveram na sua casa ao amanhecer. 2 deles.
Eu disse a eles que tinha visto uma criança há 2 dias, andando para o sul em direção ao platô com um mascate. Eles anotaram e foram embora. Você mentiu por mim, Tom. Eu menti por ela. Tom acenou para Emily. Por você, eu mentiria a crédito. Por ela, eu mentiria de graça. Jack não conseguiu falar por um momento. Você sempre foi um homem melhor do que eu, Tom. Não, Jack, apenas mais velho. Tom se agachou, os joelhos estalando, para ficar no nível dos olhos de Emily. Mocinha, quantos anos você tem? 5 anos e 3 quartos. 5 anos e 3 quartos. Tom assentiu como se essa fosse uma idade séria e respeitável. Qual é o seu nome? 5 anos e 3 quartos. Emily. Emily? É um belo nome. O Sr. Callahan está cuidando bem de você. Ela assentiu. Ele está te alimentando? Ela olhou para Jack. Ainda não, Jack admitiu. O doutor disse para ir devagar. Eu ia aquecer um pouco de caldo. Jack, pelo amor de Deus. Tom se endireitou. Eu aqueço o caldo. Você fica na janela. Vá, Tom. Vá, filho. Jack foi para a janela. Tom aqueceu o caldo na cozinha. Emily o observava com os olhos atentos e cuidadosos de uma criança decidindo se uma nova pessoa era segura. Tom assobiava enquanto trabalhava, baixo e desafinado, do jeito que um homem assobia quando quer que um animal pequeno saiba que ele não está caçando. Depois de um tempo, Emily disse, Senhor Tom. Sim, senhora. Você conhece um homem com uma linha longa no rosto? O assobio de Tom parou. A colher de pau parou sobre a panela. Jack se virou da janela. Emily, disse Jack, deixe o Sr. Tom pensar nisso por um minuto. Mas Tom já estava se virando. Seu rosto de maçã seca havia ficado imóvel. Criança, disse ele, onde você viu um homem assim? Na minha casa. O pesadelo. Tom olhou para Jack. MacCready, disse Tom. Sim, disse Jack. Era o que eu temia. MacCready está morto, Jack. Morto há 2 anos. Eles o enterraram no cemitério de Cheyenne. Eles enterraram alguém. Jack, eles enterraram alguém, Tom. Eu fui àquele serviço. Eu os vi descer o caixão. Eu nunca pedi para ver o rosto. Ninguém mais pediu, por causa do incêndio. Você está dizendo... Estou dizendo que Sarah Carter estava trabalhando no meu antigo caso. Estou dizendo que o homem que a matou tem uma cicatriz do olho à boca. Estou dizendo que Reuben MacCready tinha exatamente essa cicatriz. E estou dizendo que um homem com o tipo de amigos que MacCready tinha poderia colocar qualquer corpo que quisesse em um caixão de pinho e sair como um homem morto com um novo nome. Tom sentou-se pesadamente na cadeira da cozinha. Tenha misericórdia, senhor. H. Jack. Se MacCready está vivo, então Hale não é o chefe disso tudo. Hale é o rosto público. MacCready é a faca. Eu sei, e MacCready conhece você. Eu sei disso também, Jack. A voz de Tom baixou. Jack, ele conhece seu rosto. Ele conhece este rancho. Ele conhece o celeiro branco. Eu sei, Tom. Então, por que, em nome de Deus? Porque para onde mais ela deveria mandar a criança? Diga-me, para onde mais, em todo este condado podre, ela deveria mandá-la? Tom não disse nada. Não havia outro lugar. Jack disse. Sarah sabia disso. É por isso que ela a mandou para cá. Ela sabia que era o último lugar que eles procurariam, porque é o primeiro lugar que ele esperaria. Ele pensaria que ela era mais esperta que isso. Ele pensaria que ela mandaria a criança para um estranho. Então, ela a mandou para o único homem no território que conhecia a forma de tudo por dentro. Isso é arriscado, Jack. É o que ela tinha. Emily os observava. A colher a meio caminho da boca, ela tinha chegado a comer o caldo e depois parou quando os homens adultos começaram a falar sobre sua mãe. Jack, ela disse. Sim, querida. O homem com a linha. Ele ainda está vivo. Sim, Emily, acredito que sim. E é ele quem está me procurando. Sim. Ela pousou a colher. Quero te contar outra coisa. Tudo bem. Mamãe tinha 2 livros. O quarto ficou em silêncio. 2, Emily, Jack disse cuidadosamente. Sim, senhor. Onde está o outro? Ela o enterrou. Onde? Debaixo do zimbro atrás da nossa casa. Ela disse que se um livro não fosse suficiente, o outro seria. Ela disse que o primeiro eram os números e o segundo eram os nomes. Todos os nomes. Tom fechou os olhos. Todos os nomes. Tom repetiu. Sim, senhor. Jack sentou-se no chão na frente dela. Ele pegou a pequena mão dela na sua. Ela desapareceu dentro de sua palma. Emily, sua mãe. Ela era uma maravilha.
Você sabe disso? Eu sei. Você conseguiria encontrar o Zimbro de novo? Eu sei onde fica. Você poderia me dizer onde fica? Eu poderia te mostrar. Isso, querida. Eu não posso te levar de volta lá. Por que não? Porque é o primeiro lugar onde ele estará esperando. Ela pensou sobre isso. Então me desenhe um mapa, ela disse. Eu te digo onde. Tom fez um pequeno som sufocado que era ou uma risada ou algo mais próximo de um soluço. 5 anos e 3 quartos, ele murmurou. Senhor dos céus, Jack se levantou. Ele pegou um pedaço de papel pardo de uma gaveta, um toco de lápis. Ele os colocou no sofá ao lado dela. Mostre-me, Emily. Ela desenhou linhas desajeitadas e infantis, um quadrado para a casa, um rabisco para o riacho, um círculo torto para o zimbro, setas, distâncias, pequenos números, 3 pés, 10 pés, 20 passos. Sua mãe te ensinou isso também, Jack disse. Ela disse que eu tinha que ser capaz de mandar pessoas para lugares sem estar lá. Ela te ensinou para isso, para agora mesmo. Sim, senhor. Tom ficou ao lado de Jack, olhando para o mapa. Jack? Sim. Você não pode ir atrás daquele zimbro. Eu sei. Ele estará vigiando aquele lugar a cada hora de cada dia até pegá-la. Eu sei, Tom. Se você mandar um homem que ele conhece, esse homem não volta. Eu sei. Então, quem você manda? Jack olhou para o mapa por um longo tempo. Um estranho, ele disse finalmente. Um homem cujo rosto ninguém neste condado jamais viu. E onde você vai conseguir um desses? Cheyenne. Os olhos de Tom se estreitaram. Jack, você não está pensando o que eu acho que você está pensando. Estou. Jack, Hollisworth não trabalha de graça. E Hollisworth não trabalha para homens com quem brigou. Ele vai trabalhar para mim nisso. Por quê? Porque ele deve uma vida a Sarah Carter. E porque eu sei exatamente o que ele deve a ela. Tom o encarou. Jack Callahan, ele disse suavemente. Quantas pessoas mortas você tem em seus livros que eu nunca soube? Algumas, Tom, algumas. Emily os observava novamente, sem medo. Apenas observando, medindo os homens adultos que decidiam o formato de sua vida. Jack, ela disse, sim, querida. Estou segura aqui esta noite. Ele se agachou na frente dela mais uma vez. Ele colocou as duas mãos no sofá, de cada lado do pequeno corpo dela, de modo que ela ficou emoldurada em seus braços sem ser segurada. Emily, vou te dizer a verdade. Você está pronta? Sim, senhor. Você está mais segura aqui esta noite do que esteve em 3 semanas. Mas você não está segura. Não há segurança neste condado até que o homem com a cicatriz esteja em uma cova ou em uma cela. Você entende? Sim, senhor. Então, aqui está o que vamos fazer. Esta noite você dorme. Tom vai ficar. Eu vou vigiar a estrada. O doutor vai voltar amanhã. E então vamos te levar para um lugar que eu ainda não sei qual é. E é por isso que o homem com a cicatriz também não sabe. Ok. E Emily, sim, senhor. Você não está mais sozinha. Nem por um minuto, nem por um suspiro. Você me ouve? Sim, senhor. Diga de volta. Eu não estou mais sozinha. Boa menina. Ele se levantou. Virou-se para Tom. Tom, você tem sua espingarda na cela. Traga-a para dentro. Durma na cozinha. O primeiro turno é meu até a meia-noite, depois eu te acordo. Certo. Jack virou-se para a porta para ir buscar o cavalo de Tom para o celeiro. Ele estava com a mão na tranca quando o cachorro começou a latir de novo. Diferente desta vez. Não o latido de um cavaleiro, mas o latido de muitos cavaleiros. O latido que ele ouvira 2 vezes antes em sua vida, e em ambas as vezes, homens morreram em menos de 1 hora. Tom já estava se movendo. Jack passou o ferrolho até o fim. Ele se virou da porta. Sua voz baixou para quase nada. Emily, sim, senhor. Você se lembra do que sua mãe disse sobre o degrau da varanda? Sim, senhor. Esta casa não tem um degrau de varanda oco, mas tem um porão de raízes. Tom vai te mostrar. Você desce e não sobe por nenhuma voz que não seja a minha, a de Tom ou a do Dr. Harlan. Não importa o que você ouça aqui em cima, não importa o que. Você me entende? Sim, senhor. Vá, querida. Vá agora. Tom a pegou com bolsa e tudo e desapareceu pela cozinha antes que Jack terminasse de falar. Jack ficou sozinho na sala da frente com a espingarda nas mãos, o cachorro latindo e o som de cascos de cavalo descendo sua estrada. Ele contou, não 2, não 3, 6. Ele armou o cão da espingarda. Tudo bem, Sr. Macready, ele disse suavemente para ninguém. Tudo bem.
Os cascos pararam a 30 jardas de distância, perto demais para a cortesia, longe o suficiente para a cobertura. Jack ergueu a espingarda ao ombro e esperou. Callahan. A voz atravessou o pátio. Riggs, o homem do sorriso branco da manhã. Callahan, saia e facilite as coisas, senhor. Jack não saiu. Senhor Callahan, agora temos um mandado contra você. Um mandado do juiz do condado. Temos o direito de revistar esta propriedade, senhor. E pretendemos fazê-lo com ou sem sua bênção. Jack abriu a porta uma fresta. Nada mais. Mostre-me o mandado, Riggs. Saia e eu o deslizarei por baixo da porta. Uma pausa, um murmúrio de vozes. Então, botas na varanda, um par e um papel dobrado empurrado pela fresta na soleira. Jack o pegou sem tirar os olhos da fresta. Ele o desdobrou com uma mão. Leu a assinatura no final. Juiz Elias Apprentice, página 9 do livro Razão. Ele nem precisou verificar. Ele sabia que Sarah o havia escrito 100 vezes. Pequeno e cuidadoso. Um fantasma apontando para um homem vivo. Riggs. Sim, senhor. Este papel não vale a tinta que tem nele. Senhor, seu juiz é um homem comprado. Seu mandado é um mandado comprado. E eu não sou um homem comprado. Senhor Riggs, diga isso a quem quer que esteja te pagando hoje. Um longo silêncio. Então a voz de Riggs e o sorriso havia desaparecido dela. Callahan, saia na varanda. Podemos conversar como homens civilizados. Eu posso te ouvir bem daqui. Sabemos que há uma criança nessa casa, senhor. A mão de Jack apertou a espingarda. Como você sabe disso? Nós apenas sabemos, senhor. Alguém te contou, senhor. A coisa fácil aqui, a coisa onde ninguém se machuca, é você abrir essa porta e nos deixar levá-la. Ela tem parentes na cidade. O próprio Sr. Hale se interessou. Ela será alimentada. Ela será vestida. Ela terá uma cama com lençóis. O que quer que você pense que está protegendo-a, senhor. Você entendeu tudo errado. Riggs, senhor, diga ao Sr. Hale e a quem quer que esteja por trás dele que qualquer homem que pise na minha varanda sem ser convidado hoje vai sair dela em uma tábua. Você me entende, senhor? Callahan, somos 6. Eu sei contar, senhor. E Riggs, conte de novo. Era a voz de Tom, atrás da casa. Da pequena janela que dava para a serra, um cano de espingarda apontando. São 7 contra 6, Riggs, Tom gritou. E um de vocês 7 está virado para o lado errado. Outra pausa, mais longa. Quem é? Riggs gritou. Um amigo, Tom disse, com uma mira limpa no homem do casaco cinza. No pátio, o homem grande, Bo, aquele que estava atrás de Riggs ao amanhecer, deu um passo lento para o lado sem querer. Não se mova, filho, Tom gritou agradavelmente. Eu não quero, mas eu vou. Jack se permitiu um pequeno suspiro. Riggs, vá embora. Volte com um mandado de verdade e um homem que eu respeito. E conversaremos. Volte do jeito que veio hoje e não conversaremos. Isso não acabou, Callahan. Não, senhor. Imagino que não. Uma ordem murmurada. Couro de sela rangendo, cascos se virando. Jack observou pela fresta até o último cavaleiro passar pelos choupos. Então ele se encostou na moldura da porta e fechou os olhos por exatamente um segundo. Tom, ainda aqui, Jack. Traga-a para cima. A caminho. Jack ouviu a escotilha do porão ranger. Ouviu a voz baixa e persuasiva de Tom. Ouviu o pequeno som dos pés descalços de Emily no chão da cozinha. Ela apareceu na esquina com a bolsa amarrada transversalmente sobre seu pequeno corpo, como a bandoleira de um soldado. Eles se foram, ela disse. Por enquanto, querida. Você não atirou neles. Hoje não. Você teria atirado. Ele olhou para ela. Sim, Emily. Eu teria. Ela absorveu aquilo com a mesma seriedade impassível com que absorvia tudo. E então ela assentiu uma vez, como um parceiro confirmando um plano. Tom entrou atrás dela, limpando a poeira das mãos. Jack, eu sei, Tom, eu sei. Não podemos esperar pelo doutor. Cada hora que ficamos aqui é uma hora que eles estão trabalhando contra nós. Guarde bem a bolsa de Emily. Tire aquele livro Razão da mesa. Coloque água nos cantis. Cavalgamos ao anoitecer. Onde? Jack olhou para o teto por um momento, pensando. A velha casa dos Miller. Ninguém vai lá desde que Miller foi enterrado. Fica a meio-dia de viagem. É meio-dia que eles não esperam. Tudo bem, Jack, tudo bem. Eles se moveram. Tom na cozinha. Jack na sala da frente guardando qualquer coisa com a forma de Emily, o cobertor, o pratinho,
o pano úmido que ele usou em sua têmpora. Emily ficou no meio de tudo com a bolsa agarrada ao peito e observou. Jack, sim, querida. Você parece assustado. Ele parou. Agachou-se até ela. Eu estou assustado, Emily. Adultos não deveriam dizer isso. Adultos que mentem para crianças são o pior tipo, meu bem. Se você me perguntar se estou com medo, vou te dizer que sim. Também vou te dizer que medo não significa derrota. Você entende? Sim, senhor. Ele se levantou e o cachorro latiu de novo. Um cavaleiro vindo rápido. Jack estava na fresta da janela antes que Tom pudesse chamar seu nome. Não são eles, ele disse. Não é o mesmo cavalo, Jack. Silêncio. Ele observou. O cavaleiro era pequeno, magro na sela, casaco muito grande, chapéu puxado para baixo e escuro. Foi a postura dos ombros que o deteve. Eu não acredito, ele murmurou. Jack, Tom, não atire, não atire. Aconteça o que acontecer. Jack, quem? Não atire. O cavaleiro parou do lado de fora do portão, não desmontou, levantou uma mão enluvada com a palma para fora e a manteve assim. Então o cavaleiro gritou com uma voz que Jack não ouvia há 6 anos. Jack Callahan. É Rose Brennan, irmã de Sarah. Estou sozinha, estou armada e não entrarei até que você me diga para entrar. A mão de Jack caiu da espingarda. Senhor dos céus, ele sussurrou. Jack, Tom disse. Jack, quem é essa? Deixa-a entrar, Tom. Deixa-a entrar. Ele saiu pela porta antes de terminar de dizer. Ela desceu do cavalo quando ele saiu da varanda. Ela era uma mulher pequena, de queixo duro, talvez com 40 anos, com os mesmos olhos sérios de Sarah e um hematoma escuro no lado do pescoço. Nenhuma maquiagem poderia cobrir. Rose. Jack, como você... Oh, ela me escreveu há 2 meses. Jack, ela disse que se algo acontecesse, se chegasse a esse ponto, ela mandaria a criança para você. Ela disse seu nome e um celeiro branco em Wyoming. Era tudo que eu tinha. Levei 6 dias para chegar aqui. Rose, ela está... Eu sei que está. A voz dela não falhou. Apenas ficou nivelada, do jeito que uma voz fica quando não há mais suavidade em uma pessoa. Eu soube no dia em que recebi a última carta dela. Ela sabia que estava morrendo quando ela escreveu. Ela estava me dizendo onde procurar o que restou. Jack abriu a boca, fechou-a e abriu-a novamente. A criança está... Ela está lá dentro. Graças a Deus. Venha, entre rápido. Ela o seguiu para dentro. Tom estava na porta da cozinha com a espingarda ainda levantada. Não porque não confiasse nela, mas porque ainda não lhe haviam dito para parar de confiar em si mesmo. Tom, calma. Esta é Rose Brennan, irmã de Sarah. Tom baixou a espingarda. Senhora, disse ele, sinto muito pela sua perda. Rose assentiu para ele sem olhá-lo. Seus olhos já haviam encontrado Emily. Emily estava parada no meio da sala da frente. Suas pequenas mãos estavam entrelaçadas na alça da bolsa. Ela encarou Rose e não se moveu. Oh, meu bem! Foi quando a voz de Rose quebrou, apenas por um segundo, como uma única tábua se partindo em um longo assoalho. Tia Rose, Emily sussurrou. Sim, meu bem, sou eu, sou eu. Emily atravessou a sala em direção a ela, não uma corrida, uma caminhada. Como se tivesse medo de que, se corresse rápido demais, essa adulta também pudesse ser um sonho. Rose caiu de joelhos e a garotinha caminhou para seus braços. E pela primeira vez desde que Jack a encontrara no feno, Emily chorou do jeito que uma criança deve chorar, alto e molhado, e com todo o seu pequeno corpo tremendo. Jack teve que desviar o olhar. Tom teve que desviar o olhar. Rose segurou sua sobrinha e a embalou e não disse para ficar quieta. Não disse que estava tudo bem. Ela disse repetidamente, eu te peguei, meu bem, eu te peguei. Depois de um tempo, Jack não sabia quanto, pareceu muito tempo e nenhum tempo. Rose levantou o rosto. Senhor Callahan, Jack. Jack, quanto tempo temos? Não muito. Então preciso te dizer algumas coisas rapidamente. Vá em frente, ela disse, afastando Emily gentilmente, limpando a bochecha molhada da criança com o polegar enluvado. Sarah não mandou apenas Emily para você. Sarah me mandou aqui também. Ela me disse o nome do homem de quem estamos fugindo. Ela disse que você o conheceria. A garganta de Jack se apertou. Rose, ela disse que o nome dele era Reuben McCready. O quarto ficou tão silencioso que Jack podia ouvir o carvão se acomodando na lareira fria. Tom sussurrou. Deus Todo-Poderoso, disse ela.
Rose continuou, e agora sua voz estava firme como um prego, que você o conhecia, que você tinha cavalgado com ele, que ele tinha feito algo a você 3 anos atrás, pelo qual você nunca parou de pagar. Ela disse, se eu te dissesse o nome dele, você entenderia tudo o que precisava entender no espaço de uma respiração. Jack ficou muito quieto. Ele ficou quieto por um longo tempo. Então ele se virou, caminhou até a janela, colocou uma mão espalmada na parede e curvou a cabeça. Jack, Tom disse. Tom, Jack, quem é esse homem para você? Jack falou sem se virar. Reuben McCready era meu parceiro, na Pinkerton, por 7 anos. Cavalgamos em todos os casos de Laramie a Denver. Jack, 3 anos atrás, McCready nos vendeu para um sindicato de gado sob investigação. Eu não vi, ou não quis ver. Não sei qual, Tom. Não sei qual há 3 anos. Quando finalmente vi, fui confrontá-lo e ele já tinha partido um dia antes. Ele chegou até minha esposa antes que eu pudesse chegar em casa. Tom fez um pequeno som. Mary estava grávida de 6 meses. Tom, Jack. Não. Jack, não. Tom, não diga uma palavra. Ele ficou na janela. Ninguém falou. Então uma pequena voz. Jack. Era Emily. Ele se virou. Ela estava de pé ao lado de Rose, uma pequena mão na manga de sua tia, a bolsa ainda atravessada no peito. Jack, ela disse, foi por isso que mamãe me mandou para você? Ele não conseguiu falar por um momento. Acho que sim, querida. Porque ele fez uma coisa ruim com você também. Sim. E você não o pegou? Não, Emily. Eu não o peguei. E mamãe achou? Mamãe achou que você o pegaria desta vez. Sua mãe, Jack disse, e sua voz saiu rouca. Pensava melhor de mim do que eu jamais pensei de mim mesmo. Então pegue-o desta vez. Ele olhou para ela. Sim, senhora. Jack Callahan disse. Sim, senhora. Eu vou. Rose tocou o cabelo de Emily e se levantou. Jack, há mais uma coisa. Continue. Sarah teve ajuda em suas últimas 2 semanas. Ela não estava sozinha. Quem? Um delegado federal de Denver, nome de Hookham. É por causa dele que ela terminou o livro Razão. Ele está em uma trilha separada atrás de Hale há 18 meses. Ele deveria vir buscar ela e a criança. Ele se atrasou 3 dias. 3 dias? Sim. Onde ele está agora? Aqui em Wyoming. Passei por ele ontem e conversamos por 10 minutos em uma estação de revezamento. Ele está vindo, mas está vindo sozinho. Ele não pode trazer um grupo porque não sabe qual homem da lei neste território é honesto e qual é comprado. Ele é um homem só, Jack. Um homem com um distintivo. Jack absorveu aquilo. Rose, quando ele estará aqui? 2 dias? 3 no máximo. Não temos 3 dias. Eu sei. Podemos não ter 3 horas. Eu sei, Jack. Tom deu um passo à frente. Jack, temos que levá-la esta noite, como você disse. A velha casa dos Miller, ao pôr do sol, Tom. Ao pôr do sol, Jack. Sim, sim, ao pôr do sol. Rose olhou entre os 2 homens. Eu vou com ela, Rose. Eu vou com ela, Jack. Eu não cavalguei 6 dias para entregá-la a você e ir embora. Onde quer que essa criança vá, eu vou. Você me entende? Eu entendo, senhora. Bom, Jack virou-se para Tom. Tom, preciso que você faça algo por mim. Diga. Cavalgue para o sul, rápido. Encontre Hookham. Reduza seus 3 dias pela metade. Traga-o para a velha casa dos Miller amanhã à noite. Não depois de amanhã. Amanhã. Jack, isso é uma longa cavalgada. Eu sei o que é. Aquele meu cavalo não vai aguentar. Pegue o baio. Ele aguenta. Tom olhou para Jack por um longo momento, depois assentiu. Tudo bem, Jack. Tudo bem. Ele foi pegar seu chapéu. Emily estendeu a mão e segurou sua manga. Senhor Tom. Sim. 5 anos e 3/4. Cavalgue com cuidado. Tom se agachou. Ele aproximou seu velho rosto de maçã do dela. Sabe de uma coisa, senhora? Ele disse. Eu cavalgo há 61 anos. Hoje, vou cavalgar com mais cuidado do que nunca. Ela assentiu gravemente, aceitando a promessa. Tom se endireitou. Ele deu um tapa no ombro de Jack. Ele se foi. Jack virou-se para Rose. Cavalgamos ao pôr do sol. 2 horas. Você descansa. A criança descansa. Eu fico de vigia. Jack, você não dormiu? Eu também não vou dormir esta noite, Rose. Descanse, por favor. Ela assentiu uma vez. Levou Emily para o sofá e sentou-se com ela. Os olhos de Emily já estavam se fechando contra o ombro de sua tia quando ela murmurou algo que Jack quase não ouviu. Jack. Sim, querida. Há outro nome. Ele ficou imóvel. Outro nome, Emily.
Na página 15, mamãe disse para te contar por último. Ela disse, guarde para o final porque doeria mais. Diga-me, meu bem. Ela disse que o homem na página 15 era um amigo seu. Jack sentiu seu coração desacelerar a ponto de poder contar as batidas. Qual é o nome? Emily Dalton. Jack fechou os olhos. Dalton Kerr. Sim, senhor. Rose olhou para ele. Jack, quem é Dalton Kerr? Jack não abriu os olhos. Dalton Kerr é o delegado federal de Cheyenne. Não Hookcomb. Não Hookcomb. Dalton Kerr é o homem acima de Hookcomb. Dalton Kerr é o homem que assina as ordens de Hookcomb. Dalton Kerr é um homem que conheço há 12 anos e em quem confiei minha vida 3 vezes. Rose suspirou. Oh, Jack, e se Dalton Kerr está na página 15 daquele livro Razão? Jack abriu os olhos. Então Hookcomb está cavalgando para uma armadilha que ele não sabe que está cavalgando. E Tom está cavalgando atrás de Hookcomb. E eu acabei de mandar Tom sair pela minha porta para encontrar um homem cujo chefe é comprado pelo homem que matou Sarah Carter. O quarto ficou em silêncio. Rose se levantou devagar. Emily levantou a cabeça do ombro de sua tia, o sono já embaçando seu rosto, e piscou para os adultos. Jack, Rose disse. Jack, cavalgue atrás de Tom. Eu não posso te deixar, Jack. Eu não posso deixá-la, Rose. Eu não posso. Se eu sair por aquela porta e eles voltarem, você será uma mulher com uma pistola e uma criança de 5 anos. Então me mande. Você não conhece a região. Eu aprendo. Rose Jack Callahan, escute-me. Minha irmã está morta. Minha sobrinha está viva. Eu não vim 1000 milhas para ficar atrás de uma porta enquanto você cavalga para salvar mais um homem. Você fica com ela. Eu vou cavalgar atrás de Tom. Eu o encontrarei antes que ele encontre Hookcomb. Rose, você ainda tem um cavalo rápido, Jack Callahan. Ele olhou para ela. Ele olhou para a criança. Ele olhou de volta para ela. Na Baia Sul, ele disse. Égua preta. O nome dela é June. Então eu vou levar a June. Ela beijou a testa de Emily. Levantou-se. Colocou as luvas de volta enquanto caminhava para a porta. Rose. Ela parou com a mão na tranca. Sim, Jack. Se Kerr está naquela lista, pode haver outros. Pode haver mais nomes em páginas que eu ainda não virei. Não confie em um distintivo. Você me ouve? Nenhum. Nem para um copo d'água. Nem para trocar de cavalo. Eu te ouço, Jack. E Rose. Sim. Traga-o de volta. Traga Tom de volta. Eu trarei. Ela se foi. Jack ficou em sua sala da frente. Ele ouviu os cascos de June se afastarem pela estrada. A pequena voz de Emily disse. Jack, sim, querida. Estamos sozinhos agora. Ele caminhou até o sofá. Sentou-se ao lado dela. Levantou seu pequeno corpo para o colo. Do jeito que um homem levanta algo impossivelmente frágil e impossivelmente precioso ao mesmo tempo. Não, Emily. Ele disse, não estamos sozinhos. Tom está lá fora. Rose está lá fora. O doutor está na cidade. Sua mãe está observando. E eu estou bem aqui. Estou bem aqui, querida. E não vou a lugar nenhum. Ela se aninhou em seu peito. Seus pequenos dedos encontraram sua manga e se fecharam nela. Jack, sim, Emily. Diga-me o nome dele. O homem com a linha. Você disse que me contaria quando tivesse certeza. Você tem certeza? Ele olhou para ela. Tenho certeza, Emily. Então me diga. O nome dele é Reuben McCready e eu vou colocá-lo em uma cova ou em uma cela antes que a semana acabe. Estou te dando minha palavra, Emily Carter. Pela minha vida, pelo nome de sua mãe. A garotinha em seus braços não sorriu. Ela apenas disse, bom. E então, pela primeira vez desde que ele a encontrara no feno, Emily Carter fechou os olhos e dormiu sem a mão na bolsa. Sua mão repousava sobre a de Jack. Ele ficou imóvel na luz acinzentada, o peso dela contra seu peito, o peso de 12 nomes mortos no quarto ao lado e o peso de 3 anos de silêncio se quebrando dentro dele, uma respiração lenta de cada vez. Jack a deixou dormir por exatamente 40 minutos. Não mais. Quase o matou acordá-la. Emily, querida, temos que cavalgar. Ela abriu os olhos e não fez uma única pergunta. Apenas assentiu, sentou-se e pegou a bolsa antes de pegar as botas. Boa menina, o mais rápido que puder. Ele enrolou um cobertor, tirou 2 cantis do gancho. Pegou uma segunda pistola da gaveta e a deslizou para o cinto, nas costas. Jack. Sim, Emily. Estamos fugindo ou nos escondendo? Ambos, querida. Ambos ao mesmo tempo.
Mamãe disse que são duas coisas diferentes. Sua mãe era mais esperta que eu. Esta noite estamos fazendo os dois de qualquer maneira. Ele selou o cavalo no escuro, sem nenhuma lanterna acesa. Ele prendeu Emily no assento à sua frente, com um pedaço de couro, para que ela não caísse se ele precisasse das duas mãos livres. Segure o pito da sela. Estou segurando. Segure com as duas mãos. Estou segurando, Jack. Bom, ele tirou o cavalo do pátio a passo, não pela estrada. Pela velha trilha de gado atrás do celeiro. Aquela que um homem precisava saber que existia ou não a encontraria. Eles cavalgaram por 1 hora antes que Jack se permitisse respirar. Jack. Sim, Emily. Onde fica a casa do velho Miller? Na serra. Mais 1 hora. Quem era o velho Miller? Um homem que eu conhecia. Ele criava gado aqui até que uma doença o levou. A casa está vazia há 6 anos. Ninguém sobe. Ninguém pensa nela. Bom, foi o que eu imaginei. Ela ficou quieta por um tempo. Ele podia sentir seu pequeno corpo contra o peito, quente, sem mais tremer. Então, Jack. E se a tia Rose não encontrar o Sr. Tom? Então ela encontrará outra pessoa. Sua tia é uma mulher que cavalga até encontrar alguém. E se eles a machucarem? Emily, Emily, vou te dizer uma coisa. As pessoas perguntam "e se" sobre as pessoas que amam quando estão com medo. É natural. Mas "e se" não salva ninguém. O que salva as pessoas são as pessoas que estão cavalgando por elas. Sua tia está cavalgando por Tom. Tom está cavalgando por um delegado. Eu estou cavalgando por você. Somos uma corrente, querida. Somos uma corrente e uma corrente se mantém firme. Ela pensou sobre isso. Mamãe costumava dizer que as correntes se quebram, ela dizia. Por que você diz que elas se mantêm firmes? Ele quase riu. Porque estou na frente desta, meu bem, e estou difícil de quebrar esta noite. Ele assentiu a sentir contra seu casaco. Eles não falaram o resto do caminho. A velha casa dos Miller estava fria e escura contra a serra. Jack a circulou 2 vezes a cavalo antes de desmontar. Ele verificou o pátio em busca de sinais recentes. Verificou a porta em busca de toques recentes. Verificou as janelas. Nada. Ninguém estivera ali. Vamos, querida, vamos entrar. Ele acendeu uma vela. Uma. Ele colocou Emily em um colchão cinza de poeira no canto dos fundos, onde nenhuma bala de nenhuma janela poderia encontrá-la. Coma. Ele colocou um pedaço de pão e uma tira de carne de porco salgada em suas mãos. Não estou com fome. Coma mesmo assim. É uma ordem 5 3/4. Ela comeu. Jack sentou-se com as costas contra a parede, a espingarda nos joelhos. Os olhos na única janela que dava para a trilha. Jack. Sim, Emily. Quanto tempo esperamos? Até amanhã à noite? Até Tom, Rose e Holcomb subirem essa trilha? Ou até que outra pessoa o faça? Nesse caso, você vai para debaixo do assoalho e fica debaixo do assoalho, não importa o que ouça. Vou te mostrar o lugar assim que a vela estiver firme. Ok. Coma, Emily. Ela comeu. Enquanto isso, milhas ao sul, Rose Brennan havia forçado a égua preta mais do que uma égua preta deveria ser forçada, e o baio de Tom Beasley estava exausto. Ambos os cavaleiros estavam inclinados para a frente na sela, com os dentes cerrados contra o vento, quando Tom finalmente apontou. Rose ali. Uma única lâmpada na janela da cabana. Ele chegou antes de nós. Ele chegou antes de nós, Tom. É ele? Aquele é o cavalo de Holcomb. Eu reconheceria aquele cavalo pinto em qualquer lugar. Então, vamos. Eles cavalgaram a última meia milha a toda velocidade. Tom bateu na porta com o ombro antes de descer completamente do cavalo. Holcomb! Holcomb, pare! Pare! É o Beasley. Um homem magro, de olhos cinzentos, com talvez 50 anos, levantou-se de uma cadeira com uma pistola meio sacada e congelou. Tom, não atire, filho. Tom Beasley, em nome de... Hook, escute. Escute e não me interrompa. Kerr é corrupto. O rosto de Holcomb não se moveu. Diga isso de novo, Tom. Dalton Kerr está no livro Razão dos Carter, página 15. Eu cavalguei 11 horas para te dizer antes que você entrasse no que quer que Kerr tenha preparado para você. Há uma criança com Jack Callahan na serra, passando por Graybell. O nome dela é Emily Carter. Sarah Carter morreu para levar o livro Razão até ela. O livro Razão é real. MacCready está vivo. Hale é um fantoche. Kerr tem te enganado.
Hulk Kong ficou com a pistola meio sacada por um longo momento. Então ele a aguardou no coldre. Sentou-se de volta na cadeira. Colocou o rosto nas mãos. Eu sabia, ele sussurrou. Eu sabia que algo estava errado. Eu soube por um ano. Hulk Kong. Tom, eu sabia. Hulk, venha conosco agora. Cavalgue conosco até Callahan. Traga os homens em quem confia. Hulk levantou a cabeça. Não há homens em quem eu confie, Tom. Esse é o inferno da coisa. Sou eu e um operador de telégrafo em Cheyenne que me deve a vida. E essa é toda a minha força federal neste território. Então somos eu, você e o filho de Rose Brennan, e cavalgamos esta noite. Hulk Kong olhou para Rose pela primeira vez. Senhora delegado, você é a irmã de Sarah Carter. Sou. Sinto muito pela sua perda. Sinto mais do que você jamais saberá. Então suba no seu cavalo, delegado. Ele subiu no cavalo. De volta à velha casa dos Miller, a vela havia se apagado. Jack sentou-se contra a parede. Emily dormia contra seu ombro. Dalton Kerr estava deitado no chão perto da porta com as mãos cruzadas sobre o peito, como um cadáver preparado para o velório. Jack, o que? Kerr, você vai dormir esta noite? Não, Kerr, não vou. Eu imaginei. Vá dormir, Kerr. Sim, Jack. Kerr fechou os olhos. Jack não. Ele sentou-se com a criança respirando suavemente contra seu colarinho e a espingarda nos joelhos. E o peso do pôr-do-sol de amanhã, vindo em sua direção como um trem em uma descida, a 8 milhas ao sul. 6 homens armados, um delegado comprado em seu chão, um delegado honesto em algum lugar no escuro a leste, cavalgando com as 2 únicas pessoas em Wyoming em quem Jack ainda acreditava, e uma menina de 5 anos em seu ombro que havia carregado toda a forma podre daquilo por 100 milhas em campo aberto, em uma bolsa de couro, porque sua mãe lhe dissera para fazer. Jack inclinou a cabeça. Ele pressionou os lábios uma vez no topo do cabelo loiro emaranhado de Emily. Eu não vou te falhar, querida. Ele sussurrou tão baixo que apenas a vela poderia ter ouvido. Não a você, não a sua mãe, não desta vez. Emily se mexeu. Sua pequena mão apertou sua manga. Ela não acordou. Jack levantou a cabeça. Ele observou a porta. Ele esperou pelo nascer do sol. O nascer do sol veio fino e cinzento pelas frestas das persianas. E Jack Callahan não se movera. Emily se mexeu contra seu ombro. Jack. Sim, querida. Já é amanhã. É hoje, meu bem. Ele ainda está aqui? Ela não olhou para Kerr. Não precisava. Ele ainda está aqui. Ele se virou? Ele não se virou. Kerr abriu os olhos com isso. Ele se sentou devagar, as mãos espalmadas no chão onde Jack podia vê-las. Jack. Kerr. Eu não me virei. Eu sei. Posso me levantar? Você pode se levantar. Ele se levantou, esticou as costas como um homem que dormiu muitas noites em muitos chãos duros. Ele olhou para Emily. Bom dia, senhorita Carter. Bom dia, senhor Kerr. Você é uma garotinha séria. Sim, senhor. Sua mãe estaria orgulhosa de você. Emily olhou para ele por um longo momento. Eu sei, ela disse. Jack a tirou do colo. Levantou-se. Foi até a janela. Olhou para a trilha. Vazia. Kerr, coma alguma coisa. Cavalgamos ao meio-dia. Sim, Jack. Eles cavalgaram ao meio-dia. Jack foi na frente com Emily amarrada ao peito. Kerr cavalgou um pouco atrás, as mãos visíveis nas rédeas, uma única pistola descarregada no quadril para mostrar. 8 milhas. Eles não falaram nas primeiras 4. Na 5ª milha, Kerr disse. Jack. Se isso der errado, não vai dar errado. Se der, Kerr, se der, a última coisa que preciso de você é um discurso. Você me ouve? Eu ouço. Então cale a boca e cavalgue. Kerr calou a boca. Eles chegaram à serra acima da estação de revezamento de Pinewood às 15 para as 4. Jack desmontou. Ele desceu Emily com cuidado. Agachou-a atrás de uma pequena elevação de rocha onde nenhuma linha de visão da estação poderia alcançá-la. Emily. Sim, Jack. Você fica aqui. Você não se move. Você não chama. Não importa o que ouça. Não importa o que. Se ouvir tiros, deite-se de bruços e coloque as mãos sobre os ouvidos. Se eu não voltar a esta serra até o pôr do sol, você fica bem aqui até a tia Rose te encontrar. Ela vai te encontrar, Emily. Ela vai. Sim, senhor. Diga de volta para mim. Eu fico. Eu não me movo. Eu não chamo. Se você não voltar, eu espero pela tia Rose. Boa menina.
Ele começou a se virar. Sua pequena mão segurou sua manga. Jack, sim. Volte. Ele se agachou, pegou seu pequeno rosto em suas duas mãos ásperas. Emily Carter, eu voltarei pelo nome de sua mãe. Eu voltarei. Ele beijou sua testa uma vez. Levantou-se. Não olhou para trás porque não confiava em si mesmo. Ele e Kerr deixaram os cavalos amarrados do outro lado da serra e desceram a pé por um leito de rio seco que cortava em direção à estação. No meio do caminho, Jack congelou. Um único assobio baixo. 2 notas. Ele respondeu com 3. Tom Beasley saiu de trás de um chopo com uma espingarda nas mãos e atrás dele veio Rose Brennan com as rédeas da égua preta em seu pulso. E atrás dela veio um homem magro, de olhos cinzentos, com uma estrela federal presa dentro do casaco. Jack, Tom disse. Tom, este é Holcomb. Delegado Callahan, o tempo é curto. Informe-me. Jack o informou. 6 frases. Kerr, o encontro, o dinheiro, os 4 homens mais McCready mais Hale, Emily na serra, o livro Razão na bolsa de cela de Jack. Holcomb ouviu. Quando Jack terminou, Holcomb olhou para Dalton Kerr. Kerr encontrou o olhar. Dalton, Sam, você me vendeu. Vendi. Você está desfazendo a venda. Estou. Por quê? Porque eu escrevi uma carta para minha esposa Sam. Holcomb olhou para ele por um longo momento. Tudo bem, Dalton, ele disse finalmente. Tudo bem, hoje você cavalga comigo. Amanhã eu mesmo te coloco em uma cela. Sim, Sam. Agora, vamos pegar esses filhos da... Eles chegaram à estação por 2 lados. Tom e Rose a leste com as espingardas. Holcomb e Jack a oeste, a pé. Kerr caminhou direto pelo meio da trilha com as mãos soltas ao lado do corpo, porque Kerr era a chave que deveria abrir a porta. Os 4 homens de McCready estavam postados exatamente onde Kerr havia dito que estariam. 2 no curral, 1 no telhado, 1 na porta da própria estação. A carruagem de Hale estava no pátio. Kerr caminhou até o homem na porta e disse, onde ele está? No escritório. Diga a ele que estou aqui. O homem virou a cabeça para chamar. Ele nunca terminou de virar. A espingarda de Tom Beasley falou uma vez da Serra Leste e o homem no telhado caiu sem um som. O homem na porta começou a sacar a arma. Jack saiu de trás do bebedouro com a pistola já nivelada. Não. O homem não obedeceu. O homem sacou mesmo assim. Jack atirou em seu ombro. Ele caiu gritando. Os 2 no curral correram para seus cavalos. Rose Brennan derrubou o primeiro com um tiro limpo a 60 jardas com uma espingarda que ela havia emprestado de Tom 4 horas antes. O segundo chegou à cela. Holcomb o alcançou do oeste a galope e o derrubou com a coronha de uma pistola antes que o homem pudesse sacar a arma. E então houve um longo e terrível silêncio. E desse silêncio saiu Reuben McCready. Ele passou pela porta da estação com as mãos ao lado do corpo e a longa cicatriz em sua bochecha prateada na luz da tarde. E atrás dele veio um homem gordo, de cabelos grisalhos, com um casaco de pano que só poderia ser Victor Hale. E Hale segurava uma bolsa de couro com as 2 mãos, como um homem segurando um bebê. McCready olhou para os corpos. Ele olhou para os 4 homens de pé com as espingardas levantadas. Ele olhou para Jack. Ele sorriu. Jack Callahan, ele disse. Faz tempo. Reuben, você parece velho. Estou velho, Reuben. Você está aqui por mim ou pelo dinheiro? Estou aqui por uma garotinha. Saia pela porta com as mãos na cabeça e eu deixarei você ter um julgamento. Saia de qualquer outra forma e eu te derrubo onde você está. Esse é o acordo. É um acordo fraco, Jack. É o único que estou fazendo. O sorriso de McCready se alargou. Jack, você sempre foi um homem mole. É o que eu gostava em você. É também o que matou sua esposa. A mão de Jack não tremeu na pistola. Ele esperara 3 anos para ouvir aquelas palavras ditas em voz alta. Ele pensara que, quando as ouvisse, puxaria o gatilho. Ele não puxou o gatilho. Ele olhou para Reuben McCready, o homem que cavalgara ao seu lado por 7 anos, o homem que apertara sua mão em seu próprio casamento, o homem que dera um tiro em uma mulher grávida porque um sindicato de gado lhe pagara $600 para fazê-lo. E Jack Callahan fez algo que não se acreditava capaz. Ele disse, mãos na cabeça, Reuben, última vez que digo. O sorriso de McCready não se moveu. Sua mão direita, sim. Jack atirou em seu joelho. McCready caiu gritando e tentando pegar a pistola que quase sacara do coldre. Jack atravessou o pátio em 6 longas passadas, chutou a pistola para longe
e colocou uma bota no peito de Macready. Você vai viver, disse Jack. Você vai viver para sentar em um tribunal federal. Você vai viver para ouvir uma menina de 5 anos testemunhar sobre a noite em que você matou a mãe dela. Você vai viver o suficiente para ser enforcado legalmente. Robin, não estou te dando uma morte rápida. Estou te dando a lenta. É a pior coisa que sei fazer com você. E estou fazendo de propósito. Atrás dele, Victor Hale largou a bolsa de dinheiro, sentou-se na poeira e começou a chorar baixinho. Tom chegou a ele primeiro. Tom olhou para ele por um longo momento. Então Tom tirou o próprio chapéu, segurou-o sobre o coração com uma mão e com a outra deu um tapa no rosto de Victor Hale com tanta força que a cabeça do homem mais velho virou de lado. Tom Beasley disse, "Isso é por Sarah Carter, seu covarde arrogante." Então Tom colocou o chapéu de volta e algemou as mãos de Hale atrás dele e o levantou. Rose Brennan atravessou o pátio com a espingarda ainda nas mãos e parou na frente de Macready, onde ele se contorcia no chão. Ela não disse uma palavra. Apenas olhou para ele por um longo tempo. Então ela virou a cabeça e cuspiu uma vez na poeira ao lado do rosto dele. "O nome da minha irmã era Sarah", disse ela. "Diga." Macready rangeu os dentes. "Diga o nome dela." "Sarah", ele ofegou. "Carter." "Sarah Carter." "Bom", Rose disse suavemente. "Agora você sabe. Agora você o ouvirá em seu sono por quantas noites lhe restarem." Ela se afastou sem olhar para trás. Hookcomb se aproximou com algemas. Jack não moveu sua bota até que Hookcomb tivesse as mãos de Macready presas atrás dele e 2 homens novos da Serra Leste, homens que Jack não sabia que estavam lá, desceram das árvores com estrelas federais em seus casacos. "Delegado", Jack disse sem tirar os olhos de Macready. "Quem são esses homens?" "Meus, Jack, de Denver. Mandei um recado há 2 noites pelo único operador de telégrafo neste território em quem eu confiaria meus próprios filhos. Eles chegaram 1 hora antes de você. Eu os tinha nas árvores por segurança. Você não me disse. Eu não sabia quem estava ouvindo, Jack." Jack assentiu uma vez. "Justo, delegado." Ele tirou a bota do peito de Macready. Virou-se. Olhou para a serra. "Emily", ele chamou. "Emily, querida, acabou. Desça, meu bem. Acabou." Ele não a viu descer a encosta. Só soube que ela estava lá quando uma pequena mão deslizou para a sua. Ele olhou para baixo. Ela estava olhando para Reuben Macready. Ela olhou por um longo tempo. Macready a viu. Seu rosto ficou da cor de leite velho. Ela não falou, ela não chorou, ela virou seu pequeno rosto para Jack. "Jack." "Sim, querida. É ele." "Sim, Emily, é ele. Ele vai para a prisão, ele vai para a prisão, e depois vai ser enforcado. Emily, essa é a lei." Ela assentiu, séria como um juiz. Então ela soltou a mão de Jack, deu 3 passos à frente. Parou na frente de Reuben Macready, onde ele estava no chão com um joelho sangrando e as algemas de um delegado federal nos pulsos. "Senhor Macready, não fale comigo, garota. Mamãe disse para te dizer uma coisa." Eu disse, "Não fale comigo." Ela disse, "Diga a ele que eu escrevi tudo. Diga a ele que uma garotinha carregou. Diga a ele que nós vencemos." Reuben Macready fechou os olhos. Emily voltou para Jack e deslizou sua pequena mão de volta para a dele. "Era só isso que ela queria que eu dissesse a ele", disse ela. Jack não conseguiu falar por um minuto inteiro. Hookcomb levantou Macready e o levou para a carruagem. Hale foi com ele, de cabeça baixa. Os 4 homens que Rose e Tom haviam derrubado foram carregados na carroceria da carroça da estação. A bolsa de $31.000 foi etiquetada, selada e colocada sob a cela do próprio delegado. E o livro-razão, o pequeno livro de couro pelo qual Sarah Carter morrera para terminar, foi apresentado na frente de 6 testemunhas da bolsa de cela de Jack Callahan e colocado nas mãos do delegado Sam Hookcomb, do governo dos Estados Unidos. Hookcomb o segurou por um longo momento antes de falar. "Senhora", disse ele e olhou para Emily, "este foi o trabalho de sua mãe." "Sim, senhor." Ela o terminou. "Sim, senhor. Eu gostaria de apertar sua mão, senhorita Carter, se me permitir." Emily considerou. Então ela ofereceu sua pequena mão. Hookcomb a pegou em sua mão grande e a apertou uma vez, gravemente, do jeito que um homem aperta a mão de um igual. "Senhora", disse ele, "os Estados Unidos agradecem." "De nada", disse Emily. E pela primeira vez desde que Jack a encontrara no feno, Emily Carter sorriu.
Um pequeno sorriso, um sorriso real. Os meses seguintes foram difíceis e longos, mas não foram sombrios. O julgamento ocorreu no outono. Victor Hale pegou 30 anos. O juiz da página 9, Elias Apprentice, pegou 20. O xerife da página 12 pegou 15. Dalton Kerr ficou em um tribunal e testemunhou contra os três. E então ele mesmo se entregou a uma prisão federal por 8 anos por sua própria conta de $700. E ele não reclamou uma vez. Reuben McCready foi enforcado em uma terça-feira fria de dezembro. Emily não compareceu. Rose não a deixou. Jack também não foi. Eles passaram aquela tarde na mesa da cozinha de Jack, os três comendo biscoitos que Tom Beasley havia trazido. E quando chegou a hora da execução de Emerson, Jack estendeu a mão sobre a mesa, cobriu a pequena mão de Emily com a sua e disse: "Acabou agora, querida. Acabou de vez." Emily assentiu uma vez. "Mamãe sabe", disse ela. "Sim, Emily. Mamãe sabe." As famílias do livro Razão, todas elas, recuperaram suas terras. Todas. O governo federal agiu rápido nessa parte porque o governo federal não gosta de nada mais do que uma manchete limpa. E a manchete aqui era: limpo como um assobio, uma garotinha, uma bolsa, 1000 páginas de corrupção. Os jornais de Chicago escreveram sobre isso. Os jornais de Nova York escreveram sobre isso. Uma repórter de Boston cavalgou até Wyoming para apertar a mão de Emily. E Emily apertou a dela gravemente, respondeu a 3 perguntas e depois saiu para alimentar as galinhas, porque agora ela tinha 6 anos e as galinhas precisavam ser alimentadas. Rose Brennan não voltou para o leste, ela ficou. Construiu uma pequena cabana a 1/4 de milha da casa de Jack, em um pedaço de terra que Jack lhe passou uma tarde, sem cerimônia. Ela acolheu Emily como sua própria filha. Jack nunca pressionou por mais do que o arranjo que tinham, que era Emily dormir na casa de Rose e fazer a maioria das refeições na casa de Jack. E que Jack a levava para a casa de Rose todas as noites ao anoitecer, e Rose a trazia de volta todas as manhãs ao nascer do sol. E entre os três, eles viviam uma vida pequena, lenta e cuidadosa. Tom Beasley vinha para o jantar todos os domingos. O Dr. Harlan vinha todas as terças. Ninguém falava de Sarah todos os dias, mas ninguém passava uma semana sem ela também. Ela estava na cadeira na cabeceira da mesa de Jack, que ninguém ocupava. Ela estava no jeito que Emily organizava uma soma de números em sua cabeça antes de escrevê-los. Ela estava na pequena caligrafia que Emily já começava a mostrar em seus trabalhos escolares. Que era, Rose disse uma noite com lágrimas nos olhos, a caligrafia exata de sua irmã na mesma idade. Jack Callahan não voltou para Pinkerton. Ele foi convidado. Ele recusou. O que ele fez em vez disso naquela primavera foi abrir um pequeno escritório acima da loja de ração na cidade mais próxima e colocar uma placa pintada que dizia: Investigações J. Callahan. Viúvas e órfãos, sem custo. As viúvas e os órfãos vieram. Ele não recusou nenhum. Na primeira noite verdadeiramente quente do verão seguinte, quase um ano depois de ter encontrado uma menina de 5 anos em seu feno, Jack Callahan sentou-se no degrau de sua varanda e observou Emily Carter perseguir um gato de celeiro pelo pátio com o tipo de risada estridente que uma criança que passou pelo que ela passou não deveria, por direito, ser capaz de produzir. Rose saiu da cozinha com 2 xícaras de café e sentou-se ao lado dele. Jack, Rose, ela vai ficar bem. Acredito que sim. Eu não acreditava antes. Quero que saiba que nos primeiros 6 meses eu não acreditava. Pensei que tínhamos salvado seu corpo e perdido o resto dela. Eu sei, Rose. Pensei o mesmo. E agora olhe para ela. Estou olhando. Eles a observaram por um tempo. Então Rose disse: Jack. Você salvou a vida dela, Rose. Ela salvou a minha. Eu sei disso também. Ele não respondeu. Não precisava. Depois de um longo tempo, Emily subiu correndo os degraus da varanda, as bochechas coradas, o cabelo todo bagunçado e um gafanhoto em suas mãos em concha. Jack. Tia Rose, olhem. Eu o vejo, querida. Vou soltá-lo. É uma ótima ideia. Ela abriu as mãos. O gafanhoto ficou um momento em sua palma e depois saltou para a grama e desapareceu. Emily observou para onde ele tinha ido. Então ela se virou, subiu no degrau da varanda entre eles, sentou-se e encostou a cabeça no braço de Jack. Jack. Sim, Emily. Eu estava pensando no livro hoje. Estava, querida. Eu estava pensando. Eu estava pensando que mamãe o escreveu porque achava que ninguém a ouviria.
É por isso que ela o escreveu em um livro, porque um livro você pode entregar para outra pessoa. Sim, Emily. Mas alguém ouviu. Você ouviu, e a tia Rose ouviu, e o Sr. Tom, e o Sr. Hookon, e o Sr. Doutor, e o júri ouviram. Sim, Emily. Muitas pessoas ouviram no final. Então o livro funcionou. O livro funcionou, querida. Mas sabe o que eu acho, Jack? O que você acha? Acho que o livro não funcionou porque era um livro. Acho que o livro funcionou porque eu o carreguei. Acho que se mamãe o tivesse apenas enviado pelo correio, ninguém o teria lido. Eles o teriam queimado. Mas uma garotinha o carregou e ninguém queima uma garotinha. Jack não falou por um longo momento. Ele olhou para o seu pátio, onde um gato de celeiro agora perseguia o gafanhoto que acabara de ser libertado. Ele olhou para o pequeno e solene rosto de 6 anos aninhado contra seu braço. Emily Carter, disse ele baixinho, você vai ser uma mulher maravilhosa um dia. Eu sei, ela disse. Rose riu. Ela não pôde evitar. Ela estendeu a mão por trás das costas de Jack e apertou o ombro de Emily. Sim, meu bem. Sim, você vai. Emily não sorriu. Emily quase nunca sorria para um elogio. Mas ela se inclinou um pouco mais no braço de Jack, e Jack sentiu o peso dela ali. O mesmo peso que estivera sobre seu peito um ano atrás, em uma casa fria e escura, enquanto 6 homens armados desciam sua estrada. E ele entendeu, finalmente e completamente, o que não entendera em todos os seus 3 anos de silêncio neste rancho. Ele pensara por 3 anos que fora poupado para lamentar. Ele estava errado sobre isso. Ele fora poupado para abrir a porta. A verdade não precisa de poder para sobreviver. Não precisa de exércitos. Não precisa de riqueza. Não precisa da máquina de um sistema corrupto. E não precisa da permissão dos homens que comandam essa máquina. Ela precisa de apenas uma coisa. Precisa de alguém para carregá-la. Mesmo que esse alguém tenha 5 anos e esteja sangrando com fome sozinho e quase morto no feno de um estranho. Mesmo assim, porque a verdade carregada é a coisa mais pesada e mais leve do mundo ao mesmo tempo. E uma criança com uma bolsa de couro pode derrubar um império, se um velho homem cansado em um celeiro branco for corajoso o suficiente para abrir sua porta à meia-noite e dizer sim. Jack Callahan abriu sua porta e o mundo mudou.